Três acordes revolucionaram para sempre a história da música mundial e eu arrisco dizer que 80% das músicas que você conhece foram extremamente influenciadas por esses três acordes. Tu não acredita em mim? Tu não sabe nem o que diabo é um acorde? Tu sabe o que é um acorde, mas você não sabe quais são esses três acordes? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo daqui a pouco. Mas antes, deixa eu pedir para você se inscrever aqui nesse canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, olha... Esse canal tá numa fase inicial, a gente precisa descobrir, a gente precisa conseguir o primeiro público para que o algoritmo comece a entregar esse conteúdo para mais pessoas que gostem desse tipo de vídeo. E esse tipo de vídeo dá muito trabalho de fazer, então por favor me ajuda dando o seu like aqui, deixando um comentário, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando pra galera. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou Chico Conrado e pra quem me conhece, eu também sou Chico Conrado. E tu deve estar pensando, que papo é esse, que história é essa maluca de que três acordes são suficientes pra revolucionar a história da música? Então, pra explicar isso direitinho pra vocês, primeiro a gente tem que entender o que diabo é um acorde. Então, um acorde é um conjunto de três ou mais sons, três ou mais notas musicais que se ouvem simultaneamente. E aí tem várias regrinhas para se formar um acorde, mas a gente não vai entrar nisso, pelo amor de Deus, né? Então isso daqui, ó, é uma nota Dó. E isso aqui é um acorde de Dó maior. Viu, ó? Uma nota e um acorde. Tá, beleza, mas que acordes são esses que a gente tá falando aqui desde o começo do vídeo? Na verdade, antes da gente passar pra essa parte, deixe de ser apressado. Antes da gente passar pra essa parte, a gente precisa também entender o conceito de graus musicais. Porque não basta dizer aqui que é o acorde de Dó, de Fá e de Sol. Não, a gente precisa entender que nem toda música está no tom de Dó. Calma que eu vou explicar. Ó, só dando um exemplo, tá? Vamos tomar como exemplo uma música que está no tom de Dó maior. Se a música estiver no tom de Dó maior, os acordes que são possíveis tocar nessa música, na tonalidade de Dó, que estão na tonalidade de Dó, são esses aqui, ó. O 1 vai corresponder à tonalidade, nesse caso aqui o Dó, no caso do exemplo. O 2 seria um Ré menor, o 3 um Mi menor, o 4 um Fá maior, o quinto grau o Sol maior, o sexto grau um Lá menor e o sétimo grau um Si meio diminuto. Meu Deus, Conrado, que diabo é isso que você tá falando? Eu não tô entendendo mais nada. Calma que eu vou te explicar. Acontece que o conceito aqui é transformar os acordes, maiores ou menores ou diminutos, enfim, aquelas nomenclaturas que você não precisa entender, em números. E assim, independente da tonalidade, a gente vai ter algo que representa a função de cada acorde naquela música. O 1 vai ter uma função, o 4 vai ter uma função, o 5 vai ter outra função. E é aqui que entra a parte interessante sobre os três acordes que a gente vai falar. Os três acordes que a gente está se referindo são os acordes 1, 4 e 5. Nesse caso aqui, os acordes Dó maior, Fá maior e Sol maior. Tá, beleza, Conrado, eu acho que eu tô começando a entender. Mas e aí? E eu com isso, macho? E eu com isso? Bom, acontece que no final do século XIX, no sul dos Estados Unidos, os afro-americanos, muito influenciados pelos cantos dos escravizados, pelos cantos espirituais africanos, mas também com muitos resquícios da cultura europeia, o povo afro-americano acabava misturando isso tudo e formando uma sonoridade nova que depois passou a chamar-se de blues. E com o passar do tempo e com o fenômeno do blues ganhando cada vez mais notoriedade, as pessoas gostando cada vez mais do estilo, do ritmo, um jeito muito característico de tocar o blues foi se tornando um padrão, a chamada forma de 12 compassos. Essa forma de 12 compassos consistia em nada mais nada menos que pegar esses três acordes, o 1, o 4 e o 5 de determinado tom musical e tocar eles em uma determinada ordem que corresponde a 12 compassos. E é essa ordem que está aparecendo aqui na tela, a forma de 12 compassos. Ó, primeiro o 1, depois o 4, depois o 1 de novo, depois o 5, depois o 4 e depois o 1. E em alguns casos se acrescenta o 5 no final. Depois volta tudo de novo num ciclo. E essa forma se tornou muito popular mesmo. Até que um pouco mais adiante, já na década de 1940, uma mulher preta, cristã, completamente influenciada pelo blues, mas também misturando elementos do jazz, do gospel americano, dos cânticos espirituais africanos, mesclou isso tudo num caldeirão, como se estivesse fazendo uma poção mágica ali, e com uma pegada um pouco mais agressiva, usando guitarra elétrica com distorção, essa mulher chamada Sister Rosetta Tharpe acaba criando o rock and roll. Pois é, rapaz, tu sabia que o rock and roll, né? O rock and roll tinha sido criado por uma mulher preta cristã? E tem gente que fala que o rock é do diabo. Você tá vendo de nada. E como o rock tinha o blues dentro da sua fórmula mágica, é óbvio que a forma de 12 compassos não podia faltar. E isso fez com que várias peças do rock tivessem essa fórmula dentro deles. E eu posso citar aqui 3 exemplos, por exemplo.
It's 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off my blue suede shoes. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never got no rabbit, you ain't no friend of mine. E claro, com a popularização do rock que ganhou o mundo todo, uma hora essa influência acabou chegando em 4 garotos de Liverpool, uma cidade no interior lá da Inglaterra. E esse quarteto, completamente influenciado por essa sonoridade do rock and roll, né, dos anos 50 ali, decidiu formar um grupo que futuramente se tornaria o grupo mais influente de toda a história da música mundial, The Beatles. Os Beatles começaram gravando covers, versões, né, de músicas de rock de outros artistas, mas também já começaram lançando algumas de suas próprias canções autorais. E dentro dessas próprias canções autorais, ainda estava lá a forma de 12 compassos com os 3 acordes que a gente falou, 1, 4 e 5. E o sucesso dos Beatles foi crescendo a tal ponto de eles serem famosos no mundo inteiro, e isso teve um boom gigantesco, principalmente quando eles vieram pela primeira vez à América, em 1964, se apresentar no programa de TV de auditório com maior audiência nos Estados Unidos, o The Ed Sullivan Show. Depois dessa apresentação, que foi um negócio assim estupendo, os Beatles se tornaram o maior grupo do planeta. De modo que agora eles conquistaram uma liberdade de criatividade tão grande dentro da gravadora que eles começaram a experimentar muitas coisas novas e se tornaram pioneiros em muita coisa que até hoje é moda. Como por exemplo, eles foram os primeiros a gravar um videoclipe, foram os primeiros a misturar muitos estilos musicais distantes uns dos outros, música indiana com folk, com rock, com blues. Foram os primeiros a implementar músicas e técnicas de música de vanguarda em música popular, ou seja, música que iria tocar nas rádios e tudo mais. E toda essa efervescência criativa, toda essa criatividade fez com que artistas do mundo todo, de toda a história da música, desde o surgimento dos Beatles em 63 até os dias de hoje, se influenciassem na banda. Isso é inegável, os Beatles são referência para todos os artistas em alguma instância, seja direta ou indiretamente. O que é que eu tô querendo dizer? Às vezes o produtor de fulano de tal nem sabe, mas o que ele tá fazendo lá atrás começou com os Beatles. Às vezes uma progressão que ficou famosa começou com os Beatles, ou foi extremamente difundida e popularizada pelos Beatles. Tudo que é produção artística musical de qualidade tem em alguma instância, alguma influência indireta dos Beatles. Tá, mas se você não gosta tanto assim dos Beatles como eu preciso deixar claro, sim, não é só na conta dos Beatles. Várias outras bandas dessa época também começaram a experimentar um pouco depois deles e ajudaram a popularizar muitas dessas coisas, dessas técnicas que são famosas até hoje, como os The Beach Boys, King Crimson, algumas outras bandas mais posteriormente ali na década de 70, como o Black Sabbath, Led Zeppelin, e bandas também de outros estilos musicais, não só do rock. Mas todos eles influenciados por uma base que estava lá no blues, lá atrás, que passou pelo rock, que migrou por toda essa maçaroca criativa que foi os anos 60 e 70, e influenciaram fortemente as músicas que são ouvidas hoje, que são produzidas hoje. E isso tudo começou com 3 acordes. Inclusive a música que eu tô pra lançar em todas as plataformas digitais no dia 3 de junho, Memento Mori, tem como parte do esqueleto dela as funções desses 3 acordes, o 1, o 4 e o 5. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo de hoje, desse tipo de vídeo. Olha, deu bastante trabalho pra fazer, então eu peço que novamente, se você gostou, deixe o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta alguma coisa aqui embaixo e compartilha esse vídeo pra quem você acha que tem interesse em música. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!